Queridos, pongámonos parados em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 8, por favor. Livro de Neemias capítulo 8. Bem-vindos a la casa de Deus. Esta é sua casa, este é seu lugar. Que dia precioso. Neemias capítulo 8. Versículo 1. Vamos a ler del versículo 1 al versículo 12. Pero vamos a leer toda la iglesia. Los 12 versículos vamos a leer toda la iglesia. Neemías capítulo 8, versículo 1 al 12. Vamos a leer despacio para que todos puedan leer, todos podamos leer juntos. Amém? Amém. Dice la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió: Amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamí, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Quelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Neemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Versículo 12, fuerte. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Palabra del Señor.
Oremos. Padre, estamos em Tu presença, nos movemos em Tu presença. Esse lugar é um lugar muito precioso hoje, Senhor. Antes, quando não há nadie aqui, é só uma conversão, que há amor e há carinho. Pero quando tu pueblo, tus hijos vienen a este lugar se convierte em uma casa de oração muito especial, porque aqui estão sus hijos. Senhor, hemos enfrentado uma semana de muitas batalhas espirituais, psicológicas, batalhas de la mente, Senhor, batalhas onde fomos afrontados com tristeza, com depressão, com angústia. Hubo, Senhor, tantos problemas essa semana, e parece que todo isso vai añadiendo mais tristeza, vai añadiendo, Senhor, um problema que nos vai derrando mais barro cada vez mais. Pero quando venimos a Tu casa e empezamos a alabar Tu nome, empezamos a guerrear com as alabanças, empezamos, Senhor, estamos reunidos aqui como irmandad, como uma comunidade de fé, nossas forças vuelven, Senhor, a se recomponer, volvemos a sentir Tu presença de maneira fuerte, volvemos a sentir fortaleza, mientras estamos cantando que Tu eres Deus fuerte, Tu eres Deus grande, Tu estás entronizado, a força que viene de Tu trono, baja a igreja e anima a Tu pueblo a seguir um pouco mais allá, a seguir um pouco mais allá, e já nesse momento, já a la mitad del culto, a la mitad desse serviço, Senhor, estamos sentindo fortaleza, estamos sentindo fortalecidos por Tu poder. Não é uma força que viene de homem, não é uma força que viene del dinheiro, de la força política, de la força emocional, não, é uma força que viene de Ti, Senhor, e agora Tu pueblo está reunido para escuchar Tu palavra, ser animado por Tu palavra, ser consolado por Tu palavra, ser alientado por Tu palavra. Senhor, Te damos graças, reconhecemos Tu soberania, Tu majestade, Tu grandeza nessa manhã. Bendecida seja Tu palavra, santificada seja Tu palavra, bendecido seja Tu pueblo. Toda distração, Senhor, toda perturbação, toda preocupação exagerada que está em la mente de Tu pueblo, em los corazones de Tus siervos, que van a ser mañana, como será mañana, como será essa semana. Ajuda-nos a descansar em Ti, a confiar em Ti, a descansar que Tu provês lo necessário para amanhã, e como disse Tu palavra, basta cada dia su próprio mal. Queremos confiar que Tu estás preparando uma semana de bendição, de proteção, de segurança para nossos niños, para que podamos volver a las calles, caminhar com nossos niños, los ancianos puedan caminar tranquilo, los comercios activos e trabalhando. Deus, bendecimos essa cidade e creemos que essa semana será uma semana de bendição. Pero agora estamos reunidos para escuchar Tu palavra. Sea Tu palavra a brújula, sea Tu palavra a guia, el aliento, el alimento para essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Vayan, pero não vayan muito lejos para que les estranhem, ¿ya? Estén por aqui cerca. Vamos estar alabando a Deus em seguida. Podem sentar-se, por favor. Podem sentar-se. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Hemos empezado esta série de prédicas já há umas 2 semanas, hablando sobre como o pueblo elegido de Deus, Israel, después de haber desobedecido a Deus e entrado por el camino de la idolatría, de la corrupción y de la infidelidad, Dios es llevado cautivo a Babilônia como castigo por sus pecados, donde van a servir esse país lejano por 70 anos. Hemos hablado já sobre isso. Hemos visto também como Deus soberano mueve reis e nações para traer su pueblo Israel de nuevo a la casa, a la tierra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacob. E estando já o pueblo de Deus estabelecido em Israel, e bajo la palavra profética de Ageu e Zacarias,
empieza a reconstruir la nación que había sido destruida por los babilonios. Y se restaura el altar de sacrificios. Y el templo que también había sido destruido, se vuelve a levantar los cimientos. Pero la obra, hemos estudiado, hemos visto las anteriores prédicas, que la obra del templo se detuvo por 15 años. Y animado por los profetas de Dios, Dios con su palabra profética, el pueblo se involucra una vez más y se concluye la obra del templo. Pero después de inaugurado el templo, pasa 57 años de la dedicación del templo, de la inauguración del templo, 57 años, llega de Persia un sacerdote llamado Esdras. Y hemos hablado en la anterior prédica aquí sobre Esdras, escriba, experto en la ley de Dios, interpretar la ley de Dios, explicar la ley al pueblo. Ele é preparado e ele vem para organizar os serviços do culto desse templo que já está inaugurado. E ele vem para organizar os recursos também, a parte de organização do culto. É um sacerdote, é um homem preparado para isso. E Esdras, estando aí, passado 13 anos depois da chegada de Esdras, a cidade de Jerusalém todavia sigue sem proteção, porque a proteção da cidade estava em los muros, e os muros estão destruídos e derribados. E a qualquer momento os inimigos da nação podem invadir de novo a nação de Israel, e destruir todo o que está sendo reconstruído, o templo, a casa de Deus, a cidade, e os muros estão derribados. E Deus levanta um homem chamado Neemias. Ele é copeiro, ele trabalha para o rei. Ele é um servidor, ele trabalha dentro do palácio. Pero é um homem que tem uma angústia, porque ele pergunta a um de seus irmãos: como está Jerusalém? Como está minha cidade? Neemias não vive em Jerusalém, Neemias vive em Pérsia, no palácio. E Neemias pergunta a seus irmãos: como está a cidade? O que está passando? E os irmãos de Neemias dizem: a cidade falta. E em Neemias capítulo 1, vaya comigo por favor para Neemias capítulo 1, versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Neemias capítulo 1, versículo 1. Dice a palavra de Deus: palavras de Neemias, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, o sea, en Jerusalén, están en gran mal y afrenta, en vergüenza, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas queimadas a fuego. Quando Neemias escuchou esto, lo que está passando aqui em Jerusalém, mira o versículo 4. Quando oí estas palavras, me senté e lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guarda los mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel tus siervos, que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aqui está a angústia de um homem que não vivia em Jerusalém, não nasceu em Jerusalém. Neemias estava em Babilônia, ele pertencia a Babilônia, ele havia nascido em la cautividade, pero ele buscou interessar-se por la ciudad de Jerusalém, e quando as pessoas contam o estado que estava a cidade, Neemias se põe a orar, se põe a se arrepentir e confessar os pecados que aún ele não havia cometido, pero ele assume a culpa de los pecados de seus padres, ele agarra a culpa como se fuera de él mismo, e agora pide perdão a Deus. E há um dolor,
Y Nehemías va a Jerusalén y los muros son levantados. Es un estrategista, está involucrado con la obra y levanta los muros. Y aunque hay persecución, los enemigos de nuevo están intentando perseguir a Nehemías para no levantar los muros. Y interesante que aquí está una lección maravillosa de cómo el pueblo de Dios debe perseverar en medio a persecución. Ojo, la Biblia dice en San Juan capítulo 15, vea conmigo, San Juan capítulo 15, versículo 18. Jesucristo dijo en San Juan 15, 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20, San Juan 15, versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, Cristo diciendo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Vuestra persecución no es excepción en el reino de Dios. Persecución a la iglesia es la regla, es la norma general. No ser perseguido es una bendición, porque muchos dicen: ay, no estoy siendo perseguido. Y ahí no, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque la persecución vendría sobre la iglesia de manera muy fuerte. Entonces ser perseguido es común para la iglesia. Y aquí vemos la obra de los muros siendo reconstruidos bajo persecución. Y los muros se concluyen, se termina la obra. Ojo, escuche eso. Dios utiliza las aflicciones y las persecuciones para purificar la iglesia. Dios utiliza las aflicciones y las persecuciones para purificar la iglesia. Se concluye la reconstrucción de las murallas. La obra no fue hecha por un grupo. La obra no fue hecha por un grupo. La obra fue hecha por familias. La obra de reconstrucción fue preparada por familias. No fue un grupo que se levantó y dijo: vamos a reconstruir los muros. No fue un grupo de personas. Fueron todas las familias que reconstruyeron los muros. Y construyeron un tiempo récord de 52 días. En 52 días terminó. Y los enemigos estaban confusos. Vamos a ver en Nehemías capítulo 6, versículo 15, que el pueblo, el versículo 16, capítulo 6, versículo 16, que cuando los enemigos oyeron que había terminado la construcción, se sintieron humillados y reconocieron que era obra de Dios, que en Dios había sido hecha esta obra. Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Los enemigos se levantan para destruir la iglesia, pero todos aquellos que se levantaron están muertos, y la iglesia de Cristo sigue avante poderosa, marchando triunfante. Los enemigos, después que ve que la iglesia no cayó, se sienten humillados y derrotados, porque reconoce que la iglesia no es obra de un pastor, no es obra de hombre, es obra de Dios. Quien mantiene la iglesia Peña de Oreb aquí en Sacaba no es una personería jurídica, aunque debemos tener la personería jurídica, debemos trabajar con legalidad. El que mantiene la iglesia Peña de Oreb en Sacaba no es el equipo de pastores. Es importante tener un equipo de pastores, porque Dios da pastores para alimentar y cuidar del pueblo. Pero quien mantiene la obra de la iglesia no son aquellos que invierten, que construyen la iglesia. Quien mantiene la obra es aquel que murió en la cruz y derramó su sangre. El dueño de esa iglesia se llama Jesucristo. Por eso que cuando Satanás se levanta, cuando los enemigos se levantan, no prevalece, porque la obra es de Dios. Amén. Pero aunque es lindo hablar de los muros, es lindo hablar de la construcción, pero el tema principal hoy, que vamos a destacar ahora en Nehemías, no son los muros, y aún mucho menos las políticas de gobierno de Zorobabel, que fue un gobernador. Hay un tiempo muy especial que está pasando aquí.
La nación está reunida como un solo hombre. Hemos visto Nehemías capítulo 8 que hemos leído, versículo 1. Dice que todos se reunieron como un solo hombre. Queridos, eran cerca de 42,000 personas reunidos en la plaza. 42,000 personas reunidos en la plaza. Era mucha gente. Pero ya ha pasado menos de una semana que Nehemías había terminado la reconstrucción de los muros. El templo já estava levantado, adornado, o culto já estava organizado, já havia levitas, já havia adoração, já havia músicos, já havia o sacerdote, estava aí Esdras. Agora o que mais necessita o povo, mais que qualquer outra coisa, é a palavra de Deus. Necessitamos a palavra de Deus desesperadamente, queridos. Já hemos hablado de construção, hemos hablado de adorno. Na anterior prédica hemos hablado de como Deus levanta o rei Darío para adornar a casa de Deus. A casa já está lista, pero agora o povo necessita de palavra. Um avivamento verdadeiro produzido por la palavra de Deus está começando aqui. Há um desejo renovado por la predicação da palavra de Deus em meio desse povo. Não foi uma reunião aqui na praça organizado por um comitê, uma igreja. Vamos organizar nossa igreja, não. Sino todo o povo, 42,000 pessoas salieron de suas casas e se reunieron na praça. Foi uma explosão espiritual. Uma nação inteira é atraída à presença de Deus. É um tempo especial em que o povo de Deus está reunido. E todo o povo, ojo, todo o povo está clamando uma sola coisa: trae el libro, trae el libro. No versículo 1 eles estão dizendo: trae el libro de la lei de Deus, de la lei que Jeová havia dado a seu povo. E eu quero dividir o capítulo 8 que vamos estudar agora em 3 partes. Eu quero dividir em 3 secções. A primeira secção, a primeira parte, eu quero estudar com você o versículo 1 e quero poner como título El llamado a la predicação bíblica. Depois vamos estudar do versículo 2 ao versículo 8 e nós vamos poner como título dessa segunda parte as características da predicação bíblica. Para a conclusão dessa prédica, eu quero estudar com você do versículo 9 ao versículo 12. E se vai chamar as consequências da predicação bíblica. Vamos ao versículo 1, por favor. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Ele amado à predicação bíblica. Leia comigo. Vamos ler juntos, por favor. Versículo 1 de Nehemías capítulo 8, por favor. Leia comigo. E se juntou todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, la cual Jehová había dado a Israel. Vemos uma congregação imensa de pessoas, queridos. Solo com um propósito, um solo coração, empieza a gritar: trae el libro, trae el libro. Queridos, esto es lo que toda congregación necesita decir, estar pidiendo a su pastor. Toda la iglesia necesita levantarse hoy y decir: traenos, pastor, la palabra de Dios, traenos por favor el libro que viene de Dios, que Jehová ha dado a Israel. Pastor, traenos el libro, este libro basta, no queremos otro libro, traenos este libro por favor. No quiero un libro alterado e cambiado por los testigos de Jehová, donde quitan la deidad de Jesucristo, una Biblia que no reconoce que Jesucristo es Dios. Yo no quiero esa Biblia de los testigos, aún menos yo quiero la Biblia de los mormones, un otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, que va a añadir textos que no es de la palabra de Dios. Yo no quiero, yo quiero esta Biblia, esta palabra, y aún menos una Biblia que fue añadida a otros libros por la teología católica. No quiero estos 60
66 libros que estão aqui me basta. Pastor, trae-nos este libro. Não quero escuchar histórias, não quero escuchar condorito no púlpito, não quero escuchar chistes, não quero escuchar bromas no púlpito. Trae-nos o livro, eu quero o livro, necessito do livro. A nação está sendo levantada em Israel está clamando, trae-nos o livro. A nação necessita ser levantada bajo los fundamentos, los cimientos de la palabra de Dios. No otro libro, sino este libro, la palabra de Dios. El pueblo está gritando, traenos el libro, este es suficiente. Traenos la revelación de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios. Traenos el libro. El pueblo está clamando, está desesperado. Y lo importante aquí es que pidieron al hombre correcto, pues. Pidieron a Esdras. Já hemos visto na anterior prédica que Esdras era um homem preparado. Esdras toda sua vida foi preparado para este tempo. Vaya comigo, um livro antes, Esdras, um livro antes de Neemias. Esdras capítulo 7, versículo 10. Mira o que diz Esdras capítulo 7, versículo 10. É um livro antes. Dice a palavra de Deus, porque Esdras havia preparado seu coração para inquirir a lei de Jeová e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e decretos. Toda a vida de Esdras foi preparando-se para a palavra de Deus. Escute, mirem acá um rato, por favor. Esdras havia chegado em Jerusalém 14 anos antes dessa reunião de Neemias 8. Vou dizer de novo. Esdras havia chegado em Jerusalém 14 anos antes de Neemias 8. Esdras era um experto em la interpretação da lei de Moisés. E lo impressionante de todo isso, mire o versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. Diz assim: este Esdras subiu de Babilônia. Era escriba diligente na lei de Moisés que Jeová, Deus de Israel, havia dado. E lhe concedeu o rei todo o que pediu. Leia comigo o final desse versículo. Porque la mano de Jehová, su Dios, estava sobre ele. Queridos, Deus sempre vai honrar al hombre que honra a palavra de Deus. Las manos de Deus vão estar sobre essa persona. E las manos de Deus estavam sobre Esdras. Pero ojo, el avivamiento que está empezando en Neemías capítulo 8, 42,000 personas reunidas y gritando, traenos el libro, traenos el libro. El avivamiento de Neemías 8 empezó 14 años antes, mientras Esdras está sentado, se preparando en la palabra de Dios. Dios estaba preparando un hombre para este tiempo. Quiero hacer una pregunta. ¿Para qué está se preparando hoy usted? Em los próximos 14 anos, que as pessoas vão dizer de você? Para que você está se preparando hoje? Está chegando um avivamento em Bolívia como nunca hubo. Deus está levantando uma igreja forte aún bajo persecução. Para que você está se preparando? Em outras palavras, vou perguntar de outra maneira: de que maneira você está se preparando para o avivamento que está chegando em Bolívia? Esdras passou 14 anos se preparando para um dia. Para um dia. E Esdras não tinha ideia. Esdras não sabia o futuro que Deus estava preparando em Jerusalém. Esdras não tinha ideia de como Deus se ia mover por meio de ele e através de ele. Esdras não sabia, pero Esdras se preparava. Sabes, devemos sentir hambre por la palavra de Deus em dias como estes. Essa semana foi uma das mais difíceis para mim. Mientras estou com a Bíblia aberta, preparando a prédica, orando, estudando, a cada rato eu prendia a tele, a cada rato via coisas que me desanimavam, me dava tristeza, me dava ganas de desanimar e entregar todo e abandonar todo. E eu saía dali desesperado e volvia a palavra de Deus, tentava estudar e não podia, porque havia um desânimo em meu coração, havia uma tristeza por la situação. Eu saía à calle e escutava gritos, escutava peleas, escutava
cosas horribles y yo volvía y no lograba estudiar la palabra de Dios. Llegó al punto que yo me puse desesperado. Yo dobré rodillas y empecé a decir: Señor, yo no voy más a prender la tele, yo no voy a salir a la calle hoy ni mañana, yo me voy a encarcelar aquí dentro de casa, cárcel privada, aquí dentro de mi casa, y voy a abrir tu palabra, y mientras tú no hablar conmigo, mientras yo no siento tu paz y escucho tu voz, yo no salgo de aquí, yo no salgo de aquí. Está se preparando para algo que vendrá, está se preparando para algo que vendrá. Devemos sentir hambre por la palabra, queridos. Jesucristo dijo: ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Pedro dijo: desear la palabra como un niño desea la leche. Queridos, yo veo mi nietita cuando tiene hambre, y ahí está mi nuera, mi yerna. Ahí está, y mi nieta empieza a llorar, y mi yerna se acerca y le amamenta, y la muchachita, la cochalita se queda calladita, tan tranquila. Que lindo como la leche satisfaz la guagua. Pues yo no puedo dar Coca-Cola, no puedo dar otra cosa, tengo que dar leche. Y Pedro dijo: pero estamos deseando Coca-Cola en biberón. No, pues es leche. Escuche eso. Hay palabras predicadas. Hay palabras predicadas aqui, querido. Palavras predicadas hoje, que foram forjadas no fuego de la aflicción, preparados en la soledad y profunda angustia de alma. Algunos que están, ustedes que quizás estão mirando, os pastores que subem aqui pensam que uma prédica se prepara aí sentadito nomás em 5 minutos. Não é assim. Há prédicas que são predicadas aqui, que foram preparadas no fuego de la soledad e de la aflicción. Nadie viu, lejos de las câmeras, lejos de las fotos, lejos de los abrazos, lejos de los elogios. Pastor, que bendición. Lejos en la soledad, palavras que são preparadas em la habitación, lejos de todo e de todos. Necessitamos de palavras assim, queridos. Necessitamos de predicação bíblica, predicação centrada em Deus, que apunta a Cristo e revela o grande plano de redenção de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Há plano sendo revelado aqui. Se não leemos, não há como entender, queridos. É como agarrar uma película, uma partecita. Vamos ao cine e eu chego retrasado. A película já começou. E eu me siento 5 minutos, não me gusta a película e me vou antes de terminar a película. Eu não posso saber nada dessa película, porque cheguei tarde e saí temprano. A palavra de Deus não é algo que eu vengo e outro dia. Não, les recomendo, les aconsejo, em nome de Jesus, leia livros inteiros. Leia capítulos inteiros da palavra de Deus. Dedique-se uma manhã. Ai, pastor, eu quero ler o livro de Daniel essa manhã. Desperte uma hora mais temprano. Empiece a estudar capítulos inteiros, livros inteiros da palavra de Deus. Haga propósito. Empiece a ter sede e hambre por la palavra de Deus. E quando você sentar aí, não vai haver outra palavra em sua boca. A los pastores que estão aqui, a los ministros que estão aqui, a las pastoras, a los siervos de Deus, não vai haver outra palavra senão dizer desde aí: trae-nos o livro, pastor. Trae-nos o livro, pastora. É isso. Essa é a primeira parte. O pueblo pidió. Vamos ver o versículo 2 de Neemias capítulo 8, versículo 2 ao versículo 8. Neemias capítulo 8, versículo 2 ao versículo 8. O versículo 2 diz: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, assim de homens como de mulheres e de todos os que podiam entender, el primer dia del mes sétimo. Aqui, queridos, eu quero destacar com vocês o que está passando com essas pessoas, o que todo predicador, toda predicadora deve ter. E ojo, você que está sentado aí abaixo, você deve ter
Usted deve buscar uma congregação. Usted deve buscar pastores, Deus. Hoje estamos reunidos em Peña de Oreb, pero não conhecemos mañana. Quizás algunos de los que están aquí mañana van a ir a otro departamento a trabajar. Quizás algunos de los que están aquí van a ir a otro país a trabajar. Quizás van a ir a otra ciudad debido a trabajo, debido a familia, debido a salud, debido a alguna circunstancia. Y estando aquí hoy en Peña de Oreb, o estando en otra iglesia, devido a alguma circunstância externa, você deve buscar essas características de predicação. E déjame dar uma palavra aqui de aliento à igreja. Você necessita orar por seu pastor, queridos. Você necessita invertir em seu pastor. Você necessita regalar livros de teologia a seu pastor, Bíblias de estudo a seu pastor. Quizás você vá à cidade e vê um livro de teologia, não livro de autoajuda, como ser feliz em 5 passos. Não, não dê esse livro ao pastor, ele vai queimar esse livro. Compre buenos livros, comentários bíblicos, vá às sociedades bíblicas, invierta em seu pastor. E ojo, eu não sou o pastor, eu sou um missioneiro apoiando. Então, quando eu hablo de pastor, abro parênteses, hablo do equipo pastoral. Amém? Cierro parênteses. Havia um pastor, viu na igreja, que as prédicas dele pastor cada vez estavam graves, pois, muito débil. E os irmãos que amavam a seu pastor se acercou ao pastor e disse: pastor, o que passou com suas prédicas? Está muito débiles, a gente não entende. Você predica 5 minutos e já se acaba. O que passou? Pastor, os irmãos amavam o pastor e perguntou: pastor, como você prepara suas prédicas? E o pastor disse: irmãos, eu vivo a uma quadra da igreja e mientras eu camino de minha casa hasta a igreja, eu preparo a prédica. A outra semana cambiar o pastor ao outro lado da cidade para vir caminhando. Hay que invertir isso, pastor. Cambiaram, foi uma inversão. Não necessitamos de prédicas novas. Necessitamos da prédica antiga que os profetas do Antigo Testamento predicavam, que Jesus predicou, os apóstolos predicavam. Não necessitamos de novas prédicas, não. São as prédicas que estão aqui, que homens de Deus predicaram, que os fundadores dessa igreja predicaram. É essa prédica que necessitamos. Então, se vamos ver a primeira característica, de maneira muito resumida, a primeira característica de uma predicação bíblica, é importante que você tome nota, não para estar criticando a seu pastor, nem para estar mirando, não, é para que você tenha critérios de escuchar a prédica, a palavra de Deus. Tome nota, a primeira característica é uma prédica centrada em la Bíblia. A primeira característica é uma prédica centrada na Bíblia. Mire o versículo 1, o versículo 1 de Neemias 8 dijo: trae el libro. Versículo 2 dice que trajo el libro, la ley. Versículo 3 dice que leyeron el libro. Versículo 5 dice que abrió el libro. Versículo 7 dice que hacía el pueblo entender el libro de la ley. Versículo 8 dice que leían el libro. Versículo 9 dice que el pueblo oyó las palabras de la ley. Versículo 12 dice que entendía. O sea, queridos, todo el capítulo 8 lo que se destaca es la Biblia, es la ley, es la palabra de Dios. Es una prédica centrada en la Biblia. Esta prédica honra a Dios. El predicador, ojo, el predicador que sube aquí no tiene nada que decir fuera del texto. Puede usar ilustraciones, pero que venga a explicar el texto. Puede usar otros versículos, pero que venga a explicar el texto. Predicar não é ler um texto. Ai, pastor, eu creio que essa palavra seria para uma reunião de pastores. Não, é importante a igreja ter critérios quanto à predicação bíblica. Predicar não é ler um texto, irse del texto, se alejar del texto, dar tchau ao texto e nunca mais volver ao texto. E a igreja pergunta: por que o pastor leu esse versículo? Não explicou nada, pois. Não, isso não é prédica. A verdadeira predicação bíblica é abrir a Bíblia e dizer: assim
dice el Señor, así dice Jehová, con la Biblia abierta sobre el púlpito, y todos van a ver que la Biblia está abierta, que el pastor no está estudiando algo ahí, está leyendo algo de su imaginación, lo que piensa. Los apuntes ayudan, las ilustraciones ayudan, pero la base, el foco, el cimiento, el fundamento es la Biblia abierta sobre el púlpito, y que la iglesia vea. Si queremos conversiones genuinas en Peña de Oreb, si quer ter más de la palabra de Dios en nuestras prédicas, en nuestros sermones, já decía un pastor en Londres llamado Carlos Spurgeon, já murió, y era un predicador fenomenal. Necesitamos menos de nosotros y más de la palabra de Dios. Necesitamos explicar el texto, cómo ese texto relaciona con otros versículos, cómo están relacionados. Y escuche, la lectura de la ley por Esdras no fue algo aburrido, monótono. Había una pasión mientras Esdras está predicando. Mira el versículo 3. El versículo 3 de Nehemías 8 dice que él leyó en el libro. Aquí la palabra leyó en el libro no es una lectura monótona. Al día siguiente, los hermanos durmiendo. No, la palabra leyó significa que había pasión. Esdras, mientras leía, él clamaba, él rugía como un león, él proclamaba la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para te dar sueño, para dormir en la iglesia, ni aún en la casa. La palabra de Dios es la propia voz de Dios hablando a su pueblo. Y cuando Dios habla, la tierra se estremece. Y cuando Dios habla, los montes se derreten. Y cuando Dios habla, la bendición de Dios baja sobre su pueblo. Es una prédica con la Biblia abierta, predicando la palabra de Dios. Es la primera característica. La segunda característica es que fue una prédica un tanto extensa. Si vamos leer el versículo 3, dice que fue desde el alba hasta el mediodía. En otras palabras, fueron 6 horas de prédica. E pastor, ¿vas a predicar 6 horas? No. Aqui não está me ensinando que devo predicar 6 horas, pero hay un principio aquí, y el principio que está aquí es que la predicación que trae avivamiento demanda tiempo, tiempo en la preparación, tiempo en preparar la prédica. Yo, aquí veo los instrumentos, los músicos, Dios mío, cada vez mejor, todo coordinado, todo hermoso, pero no fue de cualquier manera, no llegaron aquí de cualquier manera. Hubo ensayo, hubo preparo. De la misma manera son los predicadores. Cuando el pastor dice, pastor Samuel, pastor y otros pastores y otras pastoras, aquí hay un rol, van a predicar domingo. Los pastores ya están preparando, ya están orando. Hay un preparo, hay una extensión. Es largo en el preparo y en la administración. Pero no es el tema que la prédica tarde 50 minutos, 1 hora que va a ser buena. No, no es eso. El tema es que estamos hablando de profundidad. Las perlas no están en la superficie. Las perlas están en la profundidad. Hacer un buceo no encuentra perlas. Hay que sumergir al fondo, buscando entender, en oración, en ayuno, en consagración. Las perlas están ahí. La Biblia debe ser abierta. La iglesia, ojo, había una iglesia en Berea. Pablo foi predicar uma cidade chamada Berea, está em Hechos 17. E mientras Pablo está predicando, a igreja está oyendo a prédica e está verificando para ver se é verdade o que Pablo está predicando. Não estão comendo qualquer coisa. Pablo está predicando e a igreja está verificando, investigando para ver se está correto o que Pablo está predicando. A prédica, seja eu predicando, seja os pastores predicando, seja um niño que sube aqui e Deus lhe dá uma palavra, um anciano que sube aqui e Deus lhe dá uma palavra. A palavra de Deus é o plato principal de la fiesta. Eu vejo a preocupação de los novios em los matrimônios. Você está sentado e vem às vezes o novio ou o padrino que deu 50 pollos e 3 vacas e pergunta a los invitados: ¿já te serviram o plato? E quando você disse al padrino de comida, que aqui em Bolívia é uma maravilha, e padrino para todo. Não sei se quizás nossas bodas de plata, algo, hay que ver esse tema, ¿no? De los padrinos.
E o padrino de comida se acerca e disse ao invitado: ¿já has comido? E se o invitado disse: não todavia, o padrino se põe triste porque quer que todos os invitados comam o prato principal. A gelatina é rica, os saladitos são ricos, mas quando vem o prato principal, a los ojos de los hermanos brilha. El mío também. A prédica, e nesse momento da prédica, é o prato principal. E a igreja não está sentadita, solo calhadita. A igreja aqui em Esdras está dizendo: amém, amém. Quando o versículo 6 diz que todo o povo respondeu: amém, amém. Amém significa estou de acordo, é assim, eu creio. Por isso que cada palavra que sale de los predicadores aqui, se essa palavra está falando a sua vida, se você está de acordo, não se quede calhado, diga amém, amém, eu estou de acordo. Sim, não é uma escuta passiva. O predicador está sudando, o pastor está preparando, e às vezes os irmãos estão mirando. Não é uma escuta passiva, é uma escuta ativa. Amém, amém, pastor. Não, pastor, baja de aí, é herejia o que está predicando. Também pode dizer isso. A igreja tem que estar atenta e não receber qualquer comida. A terceira característica era uma predicação com autoridade. O versículo 4 e 5 disse que Esdras estava sobre um púlpito de madeira. Ele não estava ao mesmo nível do povo. Por quê? Não é que era orgulhoso, nem era melhor que nadie. Não, havia preparado um púlpito para que toda a gente pudiera ver. Escute, e a gente estava aí abaixo. É como se Esdras recibiese palavra de Deus. É como se uma lluvia de la palavra estuviera descendiendo sobre o povo. Havia uma palavra com autoridade. Esdras não estava sentado, charlando, praticando com o povo. O que lhe parece, queridos? ¿Estão de acordo? A ver, vamos fazer votação. Não era reunião de OTB, era palavra com autoridade. Não era uma reunião de universidade para elegir o presidente do curso. Não, era uma palavra com autoridade. A palavra de Deus aberta aí, queridos. Por isso que a Bíblia necessita estar aberta. E Esdras estava, pastores, líderes de ministérios dessa igreja. Esdras estava reunido com 13 líderes. 13 líderes estão na espalda de Esdras, estão dando apoio a Esdras, dizendo: estamos aqui para apoiar-te. Há uma lista no versículo 4, e el versículo 4 há uma lista de 13 pessoas que estão apoiando a Esdras. Não há envidia, não há celos, não estão dizendo: ai, Esdras, ele podia falar assim, ele podia predicar assim, se fuera eu haria assim. Não havia esse sentimento maligno e demoníaco. Os 13 líderes estão dizendo: com a sangue de Cristo, bendiga o pastor, ajude o pastor a predicar, bendiga o Senhor, bendiga. Não havia celos, não havia envidia, havia apoio, havia colaboração, porque a palavra não era de Esdras, a palavra venia de Deus, e era uma palavra com autoridade de Deus. Jesus predicou assim. Jesus, quando terminou o sermão del monte, capítulo 7 de São Mateus, disse que Jesus terminou o sermão e a gente mirava a Jesus e dizia: este ensina com autoridade, este ensina com autoridade. A enseñanza de Jesus é distinta, é com autoridade. O reformador Martín Lutero dizia: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Se há um lugar onde Deus é entronizado, é no púlpito. Quando a palavra é predicada. A quarta característica era uma predicação que exaltava a Deus. Mira comigo o versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Deus grande. E todo o povo respondeu: amém, amém. E bendijo Esdras a Jehová. Mientras Esdras leía a palavra e explicava a palavra, todo o que estava haciendo, ele estava bendeciendo a Deus. E o sermão inteiro exaltava a Deus. Um pastor chamado John Piper, ele dizia que nós somos predicadores de exaltação, não nossa, sino a Deus. Eu tenho uma palavra para o ministério de alabança. Escute, por favor, músicos e cantores, siervos que sirvem no ministério de alabança. Quanto mais se é exaltado e elevado Deus em las predicações, mais elevada será a adoração de la igreja.
Por isso que as músicas que se cantam aqui devem ser músicas bíblicas. E passou algo tão maravilhoso nessa manhã. Eu estava comentando com minha esposa, devido à semana que tuvimos, parece que a igreja estava cansada, estava carregada, com medo. E quando começou as alabanças, quando começou, grande e fuerte es nuestro Deus, oh Deus mío. Quando essa alabança começou a tocar, queridos, houve um mover de Deus tão tremendo, porque a batalha que estamos enfrentando em Bolívia não é uma batalha entre irmãos, é uma batalha espiritual. E quando o ministério de alabança começou a adorar a Deus, essa é a música bíblica, Joel. Que música tremenda, grande e fuerte es nuestro Deus. O ministério estava exaltando a palavra de Deus, a grandeza de Deus. Você se deu conta de como o ambiente cambiou? Como há paz em nossos corações? Como o Espírito de Deus está repousado sobre a igreja? Como o ministério de adoração, de alabança tem um rol tão importante nesse momento de cantar músicas bíblicas, porque estão exaltando a Deus. Nós somos chamados a trazer prédicas de como ter uma vacação feliz. Não. Como cuidar bem de su perrito em 8 passos. Vamos a ver explicar isso. E fuimos chamados para subir nesse púlpito e abrir a cortina que separa o lugar santíssimo. Que Cristo abriu esse novo caminho e mostrar a glória de Deus, onde Deus habita. Cada prédica estamos mostrando a glória de Deus que solo se revelava ao sumo sacerdote no lugar santíssimo. Pero com a muerte de Cristo agora, o caminho está aberto e cada vez que o pastor sube e predica a palavra, que o ministério canta músicas bíblicas, e a cortina se abre, a glória de Deus é revelada à igreja e a igreja é bendecida. Amém, 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 amém. Oh, aleluia. Amém. Uma outra característica, a quinta característica é uma predicação que mueve as emoções. O povo dizia amém, amém. O povo está involucrado. Predicar a palavra não é algo passivo, deve impartir paixão a las pessoas. Houve um predicador chamado John Wesley. A igreja era tão llena que hacían vários cultos en la mañana. E uma senhora assistiu ao primeiro culto. E terminou o culto e a senhora volvió a entrar de novo en la fila para assistir ao segundo culto. E se acercaram a senhora e lhe perguntaram, pero vas a ver, le gusta ver John Wesley predicar? Ela dijo, no, yo no vine a ver un hombre predicar, yo vine a ver un hombre queimar en el púlpito. John Wesley mientras predicava, ele queimava, e John Wesley decía, ponga predicador, John Wesley decía a los predicadores de su iglesia y en sus libros, predicador, ponga fuego en su sermón o ponga su sermón en el fuego. Hubo un ateo, um homem que não creía em Deus, que hacía burla de Deus, e está na fila para ver John Wesley, e os repórteres perguntando, pero usted é ateu, usted não cree em Deus, como vas a ver John Wesley? E o homem ateu respondeu dizendo, aunque eu não creio em Deus, John Wesley cree lo que está predicando, porque ele predica com fogo e com paixão, ele cree. Mientras estamos predicando a palavra de Deus, há paixão. Esdras está predicando, o povo se arrodilha, as pessoas não suportam estar sentada mirando, a gente levanta as mãos, se arrodilha, há mover. Um pastor dijo, a predicação sem paixão é uma mentira. O predicador não crê em lo que está dizendo, e a gente se dá conta disso, a gente se dá conta. A sexta e última característica de como deve ser uma predicação bíblica es que debe haber una explicación de la palabra de Dios. No todo es pasión, emoción, fuego. No se olvide que la prédica es como un fuego. El fuego da luz y calor. El fuego, la luz, el calor aquí sería la pasión. Y la luz es la explicación, alumbrar el texto. Escuche eso. Versículo 7 de Esdras 8. Perdão, Neemias capítulo 8, versículo 7, disse que
los levitas, hay una lista de levitas ahí, hacía entender al pueblo la ley. Estava explicando, estava aplicando, mientras Esdras está predicando e explicando, los levitas, não é ler um versículo e tchau, não, ele leu e está explicando agora. Vamos comigo ver um versículo em 1 Timoteo, primeira carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Mira o que disse Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo dizendo a Timoteo o seguinte, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entretanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aí está na pantalla. Entretanto que voy, ocúpate em ler, em exhortar, em enseñar. E é o que Esdras está haciendo. Esdras está leyendo, está exhortando e está ensinando, está explicando o texto. A prédica bíblica deve haver explicação do texto. Essa é a última característica e uma que eu creio que é uma das mais importantes. Agora, ojo, resumindo esse ponto. Estas são as 6 características que a predicação bíblica deve ter, que Deus usa para trazer um avivamento. E se Deus vai trazer um avivamento em Bolívia, as prédicas predicadas em los púlpitos devem ter essas 6 características. Primeiro de elas, está centrada em la palavra de Deus. La segunda, é extensa em seu estudio e em sua demonstração, em sua exposição. Terceira, é com autoridade. Quarta, exalta a Deus. Quinta, mueve as emoções de las personas, não é passividade. O pueblo está involucrado. E a sexta e última, é explicativa em sua profundidade. Essa é a verdadeira predicação bíblica. E estudando agora os últimos versículos que hemos proposto, de Neemias capítulo 8, versículo 9 al 12, vamos ver que consequências, quais foram os efeitos dessa predicação bíblica, quais foram os efeitos desta predicação bíblica. Vamos a ver, versículo 9 al 12. Versículo 9 dice: Neemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Queridos, escuche eso en el nombre de Jesús. Escuche, ponga atención. Escuche isso. Não há maior bendição de Deus que pueda dar Deus a uma nação e a seu povo que pastores que prediquem a palavra de Deus em el poder do Espírito Santo. Não há maior bendição que essa. Eu hablo com muita tristeza lo que vou dizer agora, pero é uma realidade. Pero também não há uma maldição mais grande que ir a la casa de Deus e não ouvir a palavra de Deus. Não há maldição mais grande que sentar-se na igreja e escutar pensamentos humanos de pessoas que subem e dizem: eu penso que, que tal companheiro, se, que les parece, eu creio. Uma maldição para um povo. Nós, quando venimos à casa de Deus, nós não queremos escutar pensamentos humanos. Queridos, eu penso. Não quero escutar o que pensas, pastor. Abra a palavra e predica a palavra. Quero escutar o que está aí, o que Deus pensa. Você, pastor, é como um carteiro. Que bacana. Há uma instituição em Bolívia que não funciona com tanta força como deveria funcionar lá em Bol. Creio que deve ser assim esse título. Os Correios. ¿Qué hace un cartero? El cartero agarra la carta de un destinatario y entrega, de una persona que está mandando y entrega su destino. El cartero no cambia la carta, el cartero no modifica la carta, el cartero solo agarra y entrega. Así son los predicadores. No debe cambiar nada. Pero queridos, eu leio aqui, pero não penso que seja assim. Eu creio, não. Barre de aí, querido. Vai estudar, escute a voz de Deus e depois proclame a voz de Deus.
Quando o púlpito está mal, a igreja está mal. O avivamento empieza no púlpito. Quando o púlpito é forte, o povo de Deus é forte e floresce. Vamos ver a conclusão agora para concluir esse tema. Quais foram as consequências desta prédica? As consequências dessa prédica. Qual foi o efeito na vida das pessoas? O primeiro efeito está no versículo 9. Diz que quando o povo recebeu a palavra, o povo começou a chorar desesperadamente. Hubo lloro porque havia corações aplastados, corações quebrantados. Havia llanto em todo o povo. Havia consciência de seus pecados, porque o que Esdras está leyendo não é qualquer livro, está leyendo a lei de Deus. Vou dar um exemplo: os 10 mandamentos. O mandamento que diz: não tendrá dioses ajenos de mim. E era justo que o povo havia hecho todos estes anos. O povo havia adorado outros dioses. Mientras Esdras está leyendo a lei e chega. Quando Esdras chega aos 10 mandamentos e lê o primeiro mandamento: não tendrá dioses ajenos, o povo tuvo consciência de seu pecado e começou a chorar de maneira desesperada, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, é como um espejo que muestra nossos pecados. Eu, quando despierto na manhã e eu vou ao banho, aunque não para peinar, pero para cepilhar, não? Eu vou ao banho e eu miro o espejo, e aí o espejo eu vou a mirar e vou dizer: wow, está mal, tenho que me arreglar. El espejo no quita la suciedad, el espejo me muestra la suciedad. La palabra de la ley que Esdras está leyendo está mostrando los pecados del pueblo. Y Esdras no está con el dedo diciendo pecador, pecador, pecador. No, Esdras está leyendo la ley, y mientras Esdras lee la ley es como un espejo. El pueblo ve su propio pecado en la lectura de la ley, y ahora el pueblo está llorando, el pueblo está desesperado, porque la santidad de Dios expone nuestros pecados. Usted marido, usted hombre, usted siervo de Dios, usted no peca de adulterio. No es que usted no peca de adulterio, porque la santidad de Dios te libra de pecar de adulterio. Jóvenes, señoritas que están aquí, usted no va a un motel, usted no quita su castidad, usted no quita ahí su pureza, no por miedo a su papá y a su mamá. Es la santidad de Dios que te pone temor y que te pone reverencia. La santidad de Dios expone el pecado y nos aleja del pecado. Esa es la ley de Dios que muestra la santidad de Dios, el carácter de Dios, la pureza de Dios. Cuando yo miro al pecado y yo miro Dios santo y yo digo: yo no puedo pecar, porque el pecado va a manchar la santidad de Dios. La santidad de Dios me libra del pecado. Es la santidad de Dios. No es el miedo a mi esposa, ni el miedo a mi esposo, miedo a mis papás o al pastor que va a decir. No, no es así, porque a veces papá no va a estar, la esposa no va a estar, el esposo no va a estar. Pero cuando usted esté solo y el pecado se presenta y usted va para abrazar el pecado, mira la santidad de Dios que te va a librar del pecado. El pueblo está de rodillas, está llorando, está desesperado, porque vio en la palabra de Dios sus propios pecados. Eso hace la palabra de Dios. No necesitó el pastor estar diciendo: hermanos, a ver, a orar ahora. No, qué ridículo. Lea la palabra y el pueblo va a ver sus pecados. Dios mío, ese es el primer efecto. Es como una cirugía, es como entrar a un quirófano, el cirujano y su bisturí. Primero se encuentra el pecado, perfora el pecado y quita toda la infección del pecado. Es como un bisturí de un cirujano. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más afilada, más cortante que una espada de doble filo, que entra y divide alma y espíritu, hasta los tuétanos, y discierne pensamientos. La palabra de Dios es como un bisturí que entra, quita la infección del pecado, cierra y la persona sale viva. Es la palabra que hace la cirugía. El predicador solo es el cirujano, pero la cirugía mesmo, quizás nem el cirujano, ¿no?
Quizás um assistente de cirurgião que está mirando, bisturi, tijera, nada mais. Que a palavra de Deus está haciendo em sua vida hoje? Mientras estás escutando essa palavra, que Deus está haciendo em sua vida hoje? Estás vendo seu próprio pecado? Estás sentindo tristeza por seu pecado? Há um arrependimento ou não há? Porque se não há que rever, há que pensar, há que escuchar de novo a palavra de Deus. E o segundo ponto desse efeito poderoso, e termino com esse ponto, é isso. E o versículo 10 e 11 e o 12. Dijo, versículo 10 dijo: Luego les dijo: Id, come grosuras y bebé vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque, vamos a ver, porque el gozo de Jehová es vuestra. Porque el gozo de Jehová es vuestra. ¿Acaso a vida cristiana deve ser um funeral constante, pues? Cada vez está llorando. ¿Será que debe estar llorando el tiempo todo? Queridos, después de que eres quebrantado, purificado, entonces eres bendecido. Después de que somos limpios, vemos el pecado, Dios nos limpia, somos llenos de gozo. Esdras dijo al pueblo: basta de llorar, ya se acabó, ustedes están purificados, ustedes ya están limpios. Anda a comer, anda a beber, anda a gozar, quitar esa ropa negra de luto. Dios ya los perdonó y purificó. Es momento de celebración. Ojo, el pecado entra en nuestras vidas y el gozo sale. El pecado y el gozo no puede habitar el mismo corazón al mismo tiempo. Ou está o pecado, ou está o gozo de Deus. Davi, quando cometeu adultério com Betseba e matou Urias, em Salmo 51, Davi dijo o seguinte: Salmo 51, versículo 12, Davi dijo: vuelve a darme la alegría de la salvación. Significava que o pecado que Davi havia cometido ha traído tristeza e quitou a alegria. Quando a santidade entra, el pecado sale. Cuando Dios entra y perdona, el pecado sale. Y después de ser quebrantado, después de llorar, viene el gozo. Gozo viene en la mañana. Hemos cantado aquí en la mañana. El perdón trae seguridad. Salmos 32, versículo 1. David disse que después de ser perdonado, ele sentia paz em seu coração. Salmo 32, 1 disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão foi perdonada e coberto seu pecado. Se você está aqui nessa manhã, querido, e seus pecados foram perdonados por Deus, basta de llorar, basta de tristeza. O tempo de quebranto já passou. É tempo de gozar na presença de Deus. Pero se há alguém aqui que você está vendo seus pecados muito claros, não é tempo de gozar todavia, é tempo de llorar e de se arrepentir. É importante entender os tempos que estamos vivendo. Quando é tempo de llorar ou quando é tempo de gozar. E por que, pastor, eles estão tão contentos? Versículo 12 explica. Desde Neemias 8, versículo 12. E assim cumprimos com esse texto que estamos estudando. Neemias 8, versículo 12. Vamos ler. Porque eles estavam tão contentos. Versículo 12 disse: leia comigo todos. E todo el pueblo se foi a comer e a beber, e a obsequiar porciones e a gozar de grande alegria. ¿Por quê? Porque había entendido las palabras que les habían sido enseñadas. Quando el pueblo entiende la palabra, hay gozo. E Jesus dijo em Juan, pongámonos parados. Esse é um versículo muito especial que quero orar com você depois desse tempo. Juan 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Quizás você enfrentou uma semana de tristeza, você está desesperado, quizás estava angustiado. Não vai volver a la casa de la maneira que entrou aqui, não pode, isso não vai passar. Porque aqui se canta músicas bíblicas e aqui se predica a palavra de Deus.
Juan capítulo 15, versículo 11. Leamos todos juntos. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que el gozo completo de Cristo esté en nosotros. Es cuando, mire acá, necesito de su atención máxima ahora. El gozo de Dios va a estar en usted, como dijo Jesús, cuando escuchar la voz, cuando estás bajo el sonido de la palabra de Dios. Segundo lugar, al ser convencido de su pecado, al confesar ese pecado que te está tocando la puerta, que usted está pensando ahora, confese ese pecado, arrepiéntase de ese pecado. Sea purificado y limpio de ese pecado por la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Romanos capítulo 8, ya no hay más acusación para aquellos que están en Dios. Los pecados son limpios y perdonados, ya no hay más acusación. Sea purificado, sea limpio hoy de cosas que usted habló essa semana, do que usted hizo essa semana, de lo que usted pensó essa semana. Sea purificado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua que limpia los pecados. Después, ministério suba, vamos terminar com a alabança, aunque não tão larga, mas vamos terminar com a alabança. Depois de ser purificado, vamos a salir a gozar e a celebrar em Deus. Eu quero orar com você. Vamos a cantar uma música de gozo al final dessa oração, para estar concluindo esse tempo e dar seguimento ao culto. Ore comigo, cierre seus olhos. Gracias, Padre. Orazo, monasca hermanos, Jesucristo su tiempo, orazo. Gracias, Padre, por esse tempo. Gracias por essa linda e hermosa igreja, donde hay alabanzas bíblicas y donde hay prédicas bíblicas. Gracias por este tiempo. Bendiga tu iglesia, que pueda estar bajo el sonido de tu palabra. Y como hemos predicado aquí, Señor, hay perdón de pecados. Tu palabra muestra los pecados. Tu palabra es como un espejo que muestra los pecados. Se en essa manhã mis hermanos estão sendo convencidos de seus pecados, há poder em la sangre de Cristo para perdonar todo e qualquer pecado. La acusação de Satanás já não poderá estar mais sobre sua vida. La sangre de Cristo te purifica. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo. Nenhuma acusação há. O diabo poderá venir com força, pero usted se levantará. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesús. Satanás poderá se levantar e condenar seus pecados, pero usted já está lavado por la sangre de Cristo. La Bíblia, la lei demonstrou seus pecados. Arrepiéntase, busca a Deus, sea purificado, sea limpio e goce. El tiempo de llorar se acabou, el tiempo de quebranto se acabou. Sea purificado, goce-se en la presencia de Dios. Sienta alegría por el perdón de pecados. Sienta alegría por la sangre de Cristo. Trae la palabra, trae el libro, trae el libro, trae el libro. Traenos la palabra de Dios para purificación de pecados, para arrepentimiento y para gozo, para gozo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a adorar a Dios, querida. ¿Y dónde estás?